Então, hoje trazendo mais um tema sobre constelação, quero falar de uma constelação específica, que uma pessoa veio dizer que faltava conexão com a mãe, né? Ela não se sentia íntima da mãe, né? Então, muitos filhos não sentem intimidade com os pais. E eu não digo intimidade no sentido de... Porque tem gente que acha que intimidade é xingar os pais e maltratar os pais, enfim, né? Então, colocando exatamente o que essa pessoa quis dizer é que faltava realmente uma conexão. E daí foi colocada ela e a mãe. Quando colocamos a mãe falava assim, eu tenho vontade de socar ela. Daí eu falei, bom, como era a relação da sua mãe com a avó? Ah, também era distante. Colocamos a avó. Falei, como é a relação da sua avó com a mãe dela, com a sua bisavó? Ah, minha bisavó, ela era muito agressiva fisicamente com a minha avó. E no decorrer da constelação, depois ela disse, né, que a avó tinha uma parte do corpo quebrada mesmo por causa da bisavó. E a gente foi colocando, então colocamos a avó, a bisavó. Foi muito bonito, por isso que a gente respeita, né? Não conta quem são as pessoas, óbvio, mas a gente dá a oportunidade de outras pessoas que estão vendo o vídeo saberem um pouquinho como a agressão física é algo que deixa marcas, não só físicas, mas traumas de intimidade, onde as pessoas têm medo do toque positivo. Foi criado um padrão de toque negativo, de aproximação por sofrimento. E depois, nas gerações, muitas mulheres e muitos homens, eles têm problemas, ou vivem se acidentando, ou vivem com pessoas que agridem fisicamente essa outra pessoa, porque tem no histórico histórias de pessoas que os pais perderam o controle, que foi o que aconteceu, né? Porque quando eu fechei os olhos e entrei no campo dessa pessoa, me veio a palavra escorregão, como se alguém tivesse feito algo, sabe aquela escorregada que a gente dá, ou seja, naquela fração de segundos a gente faz uma grande besteira, porque um escorregão é isso, né? E quando a gente chegou na bisavó, apareceu a frase, né, que ela tinha perdido o controle e passou dos limites. Então, quando isso acontece, se torna um trauma, um filho se separa do pai, existe aí algo que se chama amor interrompido, mas começou a acontecer um amor interrompido entre mães e filhas, em muitas gerações, onde as filhas tinham medo de se aproximar das mães. Então, imagina uma filha que não pode tocar uma mãe, né? Uma outra mãe que também não pôde tocar a mãe. E a outra mãe que foi agredida pela outra mãe, né? Então, a filha que foi agredida pela mãe. Quando a gente consegue voltar no tempo, e através da constelação, não é que a gente volta no tempo, o tempo está aqui agora. Porque o trauma está aqui agora, ele não está lá. A gente só coloca nomenclaturas assim para facilitar. Mas o trauma está aqui. Mas onde ele se iniciou? Por isso que a constelação é algo prático. Aonde isso se iniciou? É lá nessa raiz, na semente, que a gente precisa ir. Então, quando a gente consegue ir na semente que gera doenças na família, como diabetes, como obesidade, como depressão, como, enfim, câncer, pressão alta, que vai passando de geração para geração, qual é a raiz de verdade? Então, a agressão física precisa ser olhada, porque existem pessoas que elas só conseguem se sentir amadas se elas sofrem. Então, elas se apaixonam por pessoas que fazem elas sofrerem. Elas amam lugares onde elas trabalham que faz elas sofrerem. Tem amigos que de repente traem ela ou que fazem ela sofrer.
porque de alguma forma tem algum histórico de pessoas muito próximas que tiveram que amar através do sofrimento. Então, essa avó dela, que apanhou da bisavó, era uma pessoa parada, congelada no tempo, né? Alguém que deve ter sofrido calada e muito. Ela parava toda a energia de mãe e filha, né? Então, estava a avó, a mãe, a avó, a filha, a mãe dela e ela, todas separadas. Quando a gente começou a falar e fizemos algumas frases, né, e mostramos, os movimentos começaram a acontecer, a mãe dela conseguiu chegar perto da avó, com muito cuidado, tocar a mão da mãe, né, que era a avó dela, com muito cuidado, começar a tocar positivamente a mãe. A mãe começou a relaxar um pouco, a avó começou a ter consciência, a bisavó começou a ter consciência e dizer: eu perdi o controle, eu passei dos limites com você. Porque o corpo de uma criança, apesar de ser uma criança, precisa ser respeitado pelos pais, né? Então, uma agressão física é algo, primeiro, né, de alguém muito importante na nossa vida. Quando alguém muito importante na nossa vida invade o nosso corpo, né, seja com abuso sexual, quando a gente vê isso com os pais, dos pais com os filhos, ou seja, através de espancamento, né? Essa pessoa, ela corta o toque, ela corta a intimidade, porque se ela perdeu a confiança nas pessoas mais importantes, que são os pais, se os pais passaram do limite em relação ao corpo dos filhos, esses filhos também não se abrem mais para ter o toque positivo, para ter relações afetivas, sexuais, inclusive, de entrega física. Então, por isso que muitas mulheres ainda têm problemas sexuais, muitos homens também têm problemas sexuais, né? Porque o toque ainda é algo que amedronta ou ainda é algo que faz a pessoa sair desse controle. Então, gente, a agressão física, tem gente que aprendeu, e isso está num padrão de um sistema familiar, que só se ama através do sofrimento. Então, se você tem isso no seu padrão familiar, onde você arruma relacionamentos que te fazem sofrer o tempo inteiro, então, que bom, tô no lugar certo, né? Esse relacionamento me faz sofrer, esse é o padrão da minha família, né? Então, a gente só ama através do sofrimento. Precisa inverter isso, né? E o inverter pode começar com coisas simples, né? De você realmente começar a apreciar quem te ama de uma forma suave. Começar a deixar as outras pessoas colocarem a mão em você. Você colocar a mão nas outras pessoas. Então, abraçar. A gente vê que tem gente que vai dar a mão, né, aquela pontinha do dedo, ou seja, não encosta em mim. Existem pessoas que vão abraçar e elas abraçam também rapidamente ou não chegam perto. Porque provavelmente, na raiz, houve agressão física. E muitas vezes a agressão física sem a gente falar tem motivo para agredir, nunca tem motivo para agredir. Mas principalmente quando existe algo como foi com essa família, foi um escorregão. A pessoa perdeu o controle por algo e foi interessante porque mostrava que essa pessoa, a bisavó, tinha perdido a fé. Então é interessante que alguma coisa realmente tinha feito essa bisavó perder a fé e o desejo pela vida, né? E isso faz muitas vezes os pais agredirem os filhos. Então, pais que não estão satisfeitos com a vida que estão levando e que se sentem pressionados também, às vezes descarregam agressivamente isso nos filhos. Mas, como nada é por acaso, o porquê a nossa alma também precisa dessa agressão. Então, o que eu preciso dizer é que a gente precisa sair desse padrão de agressão, né? E sair desse padrão de agressão é começar a ser gentil com você mesmo em primeiro lugar, sabe? Nas pequenas coisas, às vezes a gente levanta e já sai correndo para trabalhar, já sai
falando, puxa, tá vendo? Você tá atrasado de novo, tá vendo como você tá fazendo tudo errado? Então, a gente faz o que a gente pode, nós somos humanos. Essa percepção nos deixa tranquilos para que a gente também possa ter tempo de sermos gentis conosco mesmo. Se você é uma pessoa agressiva ou é agressivo porque tem coisas de agressividade no seu sistema familiar, muita raiva, então comece com amor por você mesmo, sendo gentil, tomando café devagar, percebendo que você está com um pouco mais de sono, vou dormir um pouco mais, né? E começar a se presentear, não com coisas materiais, né? Porque isso também é legal, mas começar a se presentear com gentilezas simples, sabe? De repente ficar quieto, de repente não querer fazer determinada coisa, coisas simples que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, a agressividade termina com a gentileza. E se a gente conseguisse ter tempo, né, para ser gentil, que é algo importante, né, principalmente conosco mesmo, então, como diz o Bert Hellinger, menos é mais. Então, menos atividades, mais tempo para ser gentil com as suas plantas, com seu cachorro, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, com as pessoas com quem você convive no trabalho, com as pessoas que a gente convive na rua. Então, a agressividade, né, quando isso existe, é preciso realmente ir para a raiz. E quando a gente tem consciência, a gente já não... Quando a gente tem um ímpeto, né, de escorregar, de fazer algo que tira a gente fora do controle, né, que na Cabala a reação, né, eles falam muito disso. Uma pessoa muito reativa é uma pessoa que trabalha sempre naquele minutinho, né, onde tudo acontece, naquele segundo onde tudo acontece. Então a pessoa come mais, fala o que não deve, ela de repente se entrega sexualmente para alguém que não tem nada a ver, né? Então o parar um pouco, o ser gentil, o voltar para o equilíbrio faz a gente tomar atitudes que mais para frente trarão mais benefícios para a gente. Então ser gentil hoje pode atrair muito amor para você no futuro.